Um ex-CLT, o João Pedro mandou: cara, fechei um contrato usando a IOX de 500 mil por ano. Eu fiz o MVP em 6 dias, que demoraria 3 meses. Aqui, o Paulo Chaves. 8 mil de cliente sem saber nada de código. Aqui a gente tem movimento desenhado, brand book, design system e também agora todas as aplicações da marca, né? Em roupas, em mockups, em tudo. Paguei 60 mil reais por 2 páginas que você mostrou praticamente. Só do brand book ali. Porque quando você está trabalhando com AI UX, que é a dor que eu resolvi para mim mesmo, e depois o Alan começou a resolver as dores dele e o fint dele, é porque você tem ali já os agentes para você conversar para criar os seus squads. Para fazer essa análise, pessoal, foi analisado mais de 20 mil conversas no WhatsApp entre as pessoas que estão usando a ferramenta para extrair informações de como eles se comunicam, para entender qual é que é a comunicação da tribo, qual que é a narrativa, como é que funciona a narrativa, aqui são os comentários que as pessoas fazem sobre a ferramenta, aqui tem toda a parte de evidência sobre o que a gente já gerou de economia, resultados criados, né? Foi mais de 100 mil reais em economia, uma pessoa que falou para nós, contrato de 500 mil no ano, olha só isso aqui, um ex-CLT, o João Pedro mandou: cara, fechei um contrato usando a IOX de 500 mil por ano. MVP, gente falando que assim, ó, eu fiz o MVP em 6 dias, que demoraria 3 meses. Aqui, o Paulo Chaves. Aqui, 8 mil de cliente sem saber nada de código. Se vocês estiverem por aí, podem falar. Carla Pazos. Cara, é muita coisa. Paguei 60 mil reais por 2 páginas que você mostrou praticamente. Só do brand book ali. A ideia, o conceito, aquelas palavras ali como são colocadas. É isso aí, né? Eu paguei tudo isso aí. Eu paguei 60 mil para fazerem o brand book para mim, que é aquele PDFzinho que vem assim, né? Comunicação, as palavras que é usado, as palavras que não, os valores, etc. Aqui a gente tem movimento desenhado, brand book, design system e também agora todas as aplicações da marca, né? Em roupas, em mockups, em tudo. Tem uma coisa que eu acho que é legal da gente comentar, assim, porque às vezes parece tanta coisa que pode parecer para as pessoas que você tem que ter um conhecimento muito incrível de inteligência artificial, que você tem que falar esses termos todos que eu tô falando, né? O Alan, ele é um pouco mais didático, eu vou usando muito de termos difíceis e tal, mas a questão é que você não precisa de tudo isso, você não precisa saber tudo isso. Porque quando você está trabalhando com AI UX, que é a dor que eu resolvi para mim mesmo, e depois o Alan começou a resolver as dores dele e o fint dele, é porque você tem ali já os agentes para você conversar para criar os seus squads. E não importa se de uma primeira vez sair errado. Se da primeira vez que você usar um squad, criar um squad, não ficou esse brand book aí cheio, completo, cheio de coisa. Por quê? Porque ele vai... Qual é o grande diferencial? Você vai criando fontes da verdade para os seus agentes. Qual é a grande questão de você trabalhar agentes em outros lugares, né? Você vai usar humanos, vai usar o Claude, vai usar o ChatGPT. Você vai tentando gerar memória nesses lugares que estão em vários lugares diferentes, mas que é tudo requisição, não estão dentro do seu ambiente. Não são agentes que você realmente criou, que você consegue, de forma conversacional, criar os paths, né? Criar os caminhos entre eles. Você vai chamar ali o agente que cria o brand book, por exemplo, que cria toda a parte de conceito daquela marca, e ele vai ter, por exemplo, o documento que ele vai gerar de output de brand book ainda escrito, vai ser a fonte da verdade para os próximos agentes que você vai usar para, ele vai acessa esse brand book aqui, que tem arquétipo, tem um monte de coisa ali escrita. Aí sim, vou criar a partir dali uma página de patterns, vou pesquisar patterns, vou trazer para você referência. Eu demorava antes para isso na minha empresa, umas 2 ou 3 semanas, tá? Até exemplificou bem aqui, 17, 25 dias. O que acontece na vida real hoje? Se você tem, por exemplo, uma agência, está prestando serviço, você vai lá não só fazer eu nem entrei num funil de vendas, em algo mais agressivo, né, de uma estratégia completa. Eu estou falando de uma simples landing page. O cliente vai solicitar isso para você, você vai marcar uma call, a call geralmente está sem roteiro, você tem anotações manuais para fazer, transcrição manual, você vai pesquisar o ICP daquele produto, que é o avatar, né,
Para quem eu vou vender isso? Você vai pesquisar talvez os concorrentes, vai fazer a consolidação, vai criar um PRD, que é um plano, né, concatenado ali, como se fosse o seu briefing inicial para começar a fazer aquela tarefa. Vai revisar e depois vai mandar para aprovação. Cada alguém aqui é um ponto de falha. Cada ou não é um loop infinito esperando para acontecer. E isso, pessoal, ficou no passado. Você tem 14 microtarefas de conteúdo persuasivo, quando você vai fazer o texto. Então, peraí, a pessoa, se ela já está te entregando isso como um cliente, ela tem essa tarefa, tudo bem. Com IA, você já poderia estar fazendo para ela, inclusive, com uma única squad que está estacionada aí no computador do Alan. E aqui também, dentro da IOX. É surreal. Mas, head notificado, se eu tenho isso dentro da minha empresa hoje, funciona exatamente assim. O head de cópia vai ser notificado, ele vai fazer a leitura do briefing, eu tenho que explicar o que é o produto. Pessoal, eu ainda estou no contexto de uma landing page. Vai fazer a leitura do briefing, brainstorm, vai escrever ali do solução, enfim, toda a página, conforme o Alan mostrou ali agora, inclusive, uma página que ele fez, cara, ele ficou um tempinho montando, ele começou pela logo, eu vi isso aqui na prática, mas eu tenho certeza com vocês que quando ele deu o Enter no teclado, depois que ele tinha o Design System, né, que são os elementos ali, tudo muito bem catalogados, e pediu para fazer uma landing page, ela fez isso em 7 minutos no máximo. O Pedro falou sobre soft houses. É difícil enfatizar para você o que eu já passei na mão de soft house. É difícil. Eu não vou conseguir. Tá? Pessoal, eu tenho gente do meu time me assistindo. Meu financeiro está me assistindo. Eu tenho pessoas que participaram de todos os processos aqui de tecnologia comigo me assistindo. Se eu falar mentira aqui, fica feio. Fica horroroso. De julho do ano passado, agosto. Agosto do ano passado até dezembro, eu tive um contrato com uma soft house. Eles deram o máximo, mas eu não tive os resultados que eu esperava. Tá? Ali foram cerca de 600, 700 mil reais, ao que eu me lembro. No dia de ontem, eu não acreditei, mais uma vez, no que está acontecendo. Todo dia eu tenho uma sensação que eu só sentia fazendo o que eu faço há 12 anos, assim, de 2 em 2 anos. Agora é quase todo dia. No dia de ontem, um membro do meu time disse o seguinte: ô, Finch, abre a plataforma aí para você ver o que aconteceu. Daí ele mandou a lista para mim de coisas que estavam aplicadas. Eu até antes perguntei, isso aqui é só layout? É só uma dashboard interativa? É só um front-end? Está só no processo onde nós testamos ainda? Ou já está disponível no ambiente de produção para os clientes finais? E é um software complexo, pessoal. Eram 4 coisas. Ele subiu isso no dia de ontem. E detalhe, é o CEO da empresa, não é programador. Ele usou muito do que a gente está falando aqui. Um negócio que demoraria... Eu não tive em 6 meses. Demoraria muito mais do que isso. Funcional. Com uma experiência de usuário magnífica. Tá? Alan, dá uma enfatizada para o pessoal um pouco no que eu quis dizer aqui. E Pedro, se eu mostrei alguma coisa errada, eu acho que foi nos números, né? Não, tá tudo certo, tudo certo. Cara, essa questão de números, ela vai depender muito do negócio, né? À medida que você dá e peso que você dá de proporção do quanto humano você quer, do quanto worker você quer, do quanto agente você quer, também é mutável, né? Tem negócios que são da mesma indústria, mesmo processo, que a própria forma da empresa trabalhar vai tentar priorizar tasks diferentes para humanos e tasks diferentes para workers, agentes e clones. Por mais que exista uma lógica nisso e exista principalmente heurísticas específicas para cada um dos executores. Mas é uma escolha também
individual, né? De o quanto você vai automatizar. Principalmente quando você vai para coisas muito complexas, como uma landing page que você falou, que é essa que o Alan fez. Você pode fazer uma landing page em um dia, sem inteligência artificial. Tô falando você, fazer deploy. Pode, dá para fazer. Usa o Wix. Usa um builder ali, qualquer que faz deploy automático e tal, ok. Mas é o que você falou. Qual é o nível de entrega que você quer ter num mundo onde esse nível ele já vai estar muito mais alto, porque quem é bom hoje sem inteligência artificial e automação vai cada vez mais ser melhor ainda com inteligência artificial e automação. Então, se você já não entrega na sua empresa alto nível de qualidade, não estou falando assim de coisas que vão ser substituídas por IA ou não. Eu estou falando de nível de qualidade e complexidade do trabalho, evidência de serviço, a sua capacidade de gerar valor no que você está fazendo. Se hoje você não tem um alto grau de complexidade e de qualidade e de evidência de serviço no seu negócio, o seu negócio vai morrer. E não vai morrer por causa de uma coisa que a IA vai substituir, né, apocalíptica e tal. Não, nada disso. Ela vai morrer porque pessoas que já fazem um trabalho de qualidade não vão querer baixar o seu grau de qualidade. E humanos que já fazem o seu padrão de qualidade alto, com inteligência artificial e automação, vai fazer com muito mais qualidade aquilo ali, só que muito mais rápido, podendo atender muito mais gente. Então vai capilarizar. Então aquele cara que é de outro estado, ou que é do seu país, independe. Esse cara que hoje tem um limite geográfico ou um limite de capacidade do time de executar aquilo, ele não vai aumentar time, mas a capacidade dele vai aumentar. Aí você vem aqui, 97 criativos criados para essa campanha, e olha o tipo de criativo. 97 criativos. Treine por muito mais tempo e com intensidade máxima com o Evolution 300 gramas. Para quem busca constância e alta performance, a dose de 5 gramas do pré-treino Evolution prepara o corpo e o sistema nervoso para enfrentar os desafios mais pesados do treino. Garanta o seu agora clicando no carrinho laranja do TikTok Shop. Então, o que aconteceu? A gente tem um squad aqui, que é um squad que pega qualquer workflow, enquanto isso eu vou botando outro vídeo, que ele pega qualquer workflow e transforma o workflow. Treine por muito mais tempo e com intensidade máxima com o Evolution 300 gramas. O pré-treino Evolution da Soldiers Nutrition aumenta o gasto calórico e acelera a queima de gordura, permitindo que cada repetição seja executada com foco total. Clique no carrinho laranja aqui embaixo e compre agora isso aqui sem sair do TikTok. Fluxo do N2N. E o que a gente está construindo agora? A gente está construindo um intérprete de fluxos do N2N para fazer o trabalho de volta, para pegar o fluxo do N2N e trazer para o squad do AIOX, já usando nossa API, para virar workflow com código. Que aí não precisa de Node, nem nada disso. Aí a gente está criando o tradutor inverso. A gente tem o que faz o mapeamento de processo e cria o fluxo no N2N, e agora a gente está fazendo o inverso. Que do inverso eu posso pegar os nossos fluxos, mas pegar fluxos também que já funcionam. Fluxos que são template, que tem na internet e tal. Então a gente tem aqui, 97 vídeos criados com inteligência artificial. Vou pegar um outro aqui só para a gente ver. Se falta proteína, falta resultado. Se você quer praticidade, o Whey Primal entrega 24 gramas de proteína por dose e é muito cremoso, sendo a solução perfeita para quem não tem tempo a perder. Garanta o seu agora clicando no carrinho laranja do TikTok Shop. Bom, show isso aí, cara. Criar essa quantidade de vídeo em, 6 horas, um dia, mesmo que fosse 2 dias, para você fazer teste AB, para você fazer escala, é absurdo. Isso é um tipo de produto, é o produto Symfony, Quando você vem, aí vem questão de modelo de negócio, né? Qual é o tipo de produto desse aqui? Tá vendo a tagzinha Symfony? Produto aqui, Aqui, produto.
Symfony, NetNew, multicanal. Cada variável dessa de produto, ele vai acionar um workflow diferente. Isso é complexidade. É óbvio que dentro de um processo mapeado pelo humano, é difícil o ser humano lidar com tantas variáveis. Olha quantas variáveis. Qual é o tipo de produto? Se é tal, vai para um lado. Se é tal, vai para outro. E se for 25 tipos de produto? Aí você vincula isso com outros, com tipo de produção. Tá? Então, são muitas variáveis que você vai acumulando e a inteligência artificial consegue lidar bem com isso. A nossa cabeça, às vezes, não. Como sempre, impressionante, Pedro. Mas eu não sei se a maioria das pessoas ainda vão entender o poder disso aí. Talvez só na imersão.